Vivemos em um tempo onde todos falam de sucesso, de riqueza, de ostentação. As redes sociais nos bombardeiam com imagens de pessoas aparentemente perfeitas, com carros de luxo, viagens caras e uma vida que parece um sonho. Mas será que isso é realmente sucesso? Será que é esse o propósito que Deus sonhou para a nossa vida? Hoje, vamos caminhar juntos entendendo como os princípios de Jesus, aliados a ensinamentos práticos que até grandes nomes como Dave Ramsey compartilham, podem transformar completamente a nossa forma de lidar com o dinheiro, com a vida, e principalmente, com a nossa fé. Estamos vivendo a era do consumismo acelerado. O cartão de crédito virou uma prisão invisível. A dívida virou algo normal. A comparação com a vida dos outros virou rotina diária. O inimigo sabe que, se conseguir aprisionar nossa mente e nossas finanças, consegue roubar nossa paz, nosso propósito e até nossa fé. Jesus já nos alertava em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores. Pois odiará um e amará o outro, ou será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mas, como trazer isso para a prática no nosso dia a dia? Como viver de maneira sábia, livre e fiel? Vamos reforçar algo poderoso. A disciplina financeira é, antes de tudo, uma disciplina espiritual. E isso nos conecta diretamente aos ensinos de Jesus. Item viver com propósito, não por aparência. Planejar antes de agir. Lucas 14:28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular os gastos, para ver se tem com que acabar? Ser fiel no pouco. Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Esses princípios mostram que a verdadeira liberdade não está em acumular mais, mas em aprender a administrar com sabedoria o que Deus já colocou em nossas mãos. Aqui podemos apresentar 5 passos, narrados de forma inspiradora. Reconheça que tudo vem de Deus. O dinheiro não é nosso, somos apenas administradores. Salmos 24:1. Fuja das dívidas. A dívida é a escravidão moderna. E a Bíblia confirma: o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Provérbios 22:7. Planeje e seja disciplinado. Use orçamento. Corte excessos. Coloque limites. Isso não é prisão, é liberdade. Pratique a generosidade. Jesus nos ensinou, e mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos 20:35. Quanto mais aprendemos a dar, mais experimentamos a abundância de Deus. Busque primeiro o reino de Deus. O mundo diz, corra atrás do dinheiro. Jesus disse, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Mateus 6:33. Hoje, muitos estão falando sobre liberdade financeira, sobre independência, sobre viver de renda. Isso está em alta em todo lugar. Mas a verdadeira independência não é financeira, é espiritual. Você pode ser milionário e ainda assim escravo da ansiedade, do medo, da vaidade. Jesus nos chama para algo muito maior. Uma vida de paz, propósito e generosidade. Uma vida onde o dinheiro é apenas uma ferramenta, e não um senhor. Mas como viver isso em um mundo que nos pressiona a todo momento? As propagandas dizem, você precisa do novo celular. A internet diz, você só será feliz quando viajar para aquele destino dos sonhos. As redes sociais mostram, a vida dos outros é perfeita e a sua está atrasada. É exatamente aqui que precisamos ter clareza espiritual. Porque a verdadeira batalha não está apenas nas nossas finanças, mas no nosso coração. Jesus disse em Mateus 6:21, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Se o nosso coração está nas coisas materiais, viveremos sempre frustrados. Mas se o nosso coração está em Cristo, vivemos livres, mesmo tendo pouco. Exemplo bíblico, o jovem rico. Um dos encontros mais fortes de Jesus foi com o jovem rico. Ele era obediente à lei, fazia tudo certo, mas estava preso ao dinheiro. Quando Jesus pediu que ele vendesse tudo e o seguisse, ele foi embora triste,
porque suas riquezas eram o seu verdadeiro senhor. Esse exemplo mostra que não é o dinheiro em si o problema, mas o lugar que ele ocupa em nossa vida. Livro aberto. Exemplo prático de hoje. Quantas pessoas conhecemos que compraram um carro maior do que precisavam, uma casa além do que podiam pagar, só para mostrar status, e hoje vivem escravas de boletos? Como costumo dizer, compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para impressionar pessoas que nem conhecemos. E Jesus já nos alertava há 2000 anos sobre esse mesmo erro, em viver para agradar ao mundo. A verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade não está em acumular. Está em aprender a dizer não ao supérfluo, para poder dizer sim ao que realmente importa. Está em dormir em paz sabendo que não há dívidas te sufocando. Está em poder ajudar alguém em necessidade porque você se organizou para viver com generosidade. Essa é a vida abundante que Jesus prometeu. Passo a passo para trazer isso ao dia de hoje. Ore antes de gastar. Parece simples, mas quantas vezes consultamos Deus antes de fazer uma compra? Tiago 1:5 nos diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Aprenda a esperar. O mundo prega o imediatismo, compre agora, pague depois. Mas Provérbios 21:5 nos ensina: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Trabalhe com excelência. Colossenses 3:23 diz: em tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Quando servimos com dedicação, o Senhor nos honra com provisão. Seja intencional na generosidade. Não espere ter muito para começar a dar. Generosidade não é sobre quantidade, é sobre coração. A viúva pobre em Marcos 12 deu apenas 2 moedinhas, mas Jesus disse que ela deu mais do que todos. Um contraste forte. Olhe para a sociedade hoje, na ansiedade, dívidas, correria, falta de paz. Agora olhe para o estilo de vida que Jesus propõe, em simplicidade, propósito, paz. Qual desses dois caminhos realmente traz descanso para a alma? Mateus 11:28 nos lembra: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Talvez esse seja o convite que você precisa aceitar hoje, em trocar a escravidão das dívidas e do consumismo pela leveza da vida em Cristo. Imagine uma árvore. Se as raízes estão profundas em solo firme, ela permanece de pé, mesmo com ventos fortes. Mas se suas raízes são superficiais, qualquer tempestade a derruba. Assim é a nossa vida, se estamos enraizados no consumismo, qualquer crise nos destrói. Mas se estamos enraizados em Cristo, permanecemos firmes, porque nossa confiança não está no dinheiro, mas em Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus não te chamou para ser escravo de boletos, nem para viver em ansiedade pelo amanhã. Ele te chamou para viver com sabedoria, disciplina e generosidade. O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo senhor. Escolha hoje deixar Jesus ser o Senhor da sua vida, inclusive das suas finanças. E lembre-se, a maior riqueza não está no que você possui, mas em quem você pertence. E se você pertence a Cristo, já é verdadeiramente livre.